Nós vamos ler o texto de Joel, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, onde diz assim: A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isso, vós, velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? Narrai isso a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ó Senhor, nós desejamos que nesse tempo o Senhor esteja de uma forma providente, ó Pai, dando-nos entendimento das coisas excelentes e provenientes do Senhor, que jamais deixam de ser colocadas sobre a vida do seu povo, nem mesmo em meio às crises. Ó Deus, esteja nos fortalecendo como tua igreja, nos dando, ó Pai, fortalecimento na fé, fortalecimento nos nossos vínculos, fortalecimento, ó Pai, no conhecimento e no desejo de ouvir a Tua palavra e de estudá-la, de estarmos diante do Senhor em oração. E agora fala ao nosso coração. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Esse texto, como lhes disse, é um texto profético que aponta para nós, para aquilo que Deus queria que o povo dele pudesse aprender em meio à crise. Deus tinha o propósito inicial e mais importante de levar aquelas pessoas a acreditarem na verdade dele. O que nós sabemos é que nem sempre nós encontramos a verdade aonde nós achamos que a encontraríamos. Muitos de nós somos pessoas que têm experiências de frustrações, porque nós acreditávamos em coisas que me diziam ou nos diziam, coisas que nos vendiam, coisas que eram trazidas para nós como verdade, e com o passar do tempo nós vemos que não é tanta verdade assim. Às vezes nós ficamos decepcionados conosco mesmo, porque nós achamos que somos capazes de algumas coisas e entendimos que aquilo era a verdade. E nos decepcionamos conosco mesmo quando nós falhamos. Contudo, existem frustrações que estão ligadas à forma com que eu mesmo me porto na presença de Deus. Deus cuida, e eu e você precisamos compreender de uma maneira muito clara que Ele cuida das situações na vida daqueles que Ele traz para si, para fazer parte da sua família, e Ele trata como filhos. Ele cuida na medida em que a verdade dele é colocada na nossa mente, no nosso coração, mas também é aplicada a nós e por nós, tanto para conduzir como para alertar, e muitas vezes a palavra de Deus nos é trazida para nos penalizar, para nos julgar, para mostrar onde nós estamos errando e para onde nós devemos ir. Nós precisamos aprender que a Escritura ela é um método de Deus para nos educar de maneira contínua e repetitiva a sermos como Deus quer que nós sejamos. É interessante que várias vezes a Escritura ela repete o mesmo princípio. Ela é demonstrada para nós de diversas maneiras distintas. Às vezes histórias diferentes,
personagens diferentes, mas o propósito de Deus continua o mesmo. Esse texto do profeta Joel, do profeta que tem o nome chamado O Senhor é Deus, esse é o significado do nome Joel. O próprio Joel, a Bíblia não fala muito a respeito dele, a não ser esse livro, e que ele é filho de um homem chamado Petuel. Nós não temos mais informações a respeito dele. Muito provavelmente, pela forma com que ele fala, ele vivia em Jerusalém. Pelas passagens que nós encontramos no capítulo 1, no verso 13, 14, no verso 17 do capítulo 2, nós vamos ver que ele não era um sacerdote. Portanto, ele é um profeta em Jerusalém no período pré-exílico. O profeta, ele é a boca de Deus. É aquele que recebe da parte de Deus a função ou a incumbência de levar a mensagem que Deus está colocando para que ele leve ao povo. Ele não pode aumentar, ele não pode diminuir, ele não pode deixar de falar, ele tem que ser fiel ao conteúdo. Ele diz e Deus disse. É assim que o profeta é conhecido, como o boca de Deus, é aquele que diz o que Deus disse. Ele provavelmente foi contemporâneo de dois outros profetas, Oséias e Amós, que se dirigiam, esses dois, a Israel, enquanto Joel se dirigia ao povo de Judá. Judá estava vivendo um tempo de crise generalizada, de muita dificuldade. E havia uma expectativa ainda maior de juízo da parte de Deus contra eles. O texto vai nos mostrar isso claramente aqui nesses 4 versos, de que houve uma sequência de gafanhotos que veio sobre aquele povo e as suas plantações. E todas essas atitudes, ou todos esses ventos, essa grande quantidade de insetos que vieram contra eles para destruir, era ação de juízo contra aquele povo. E aí, nós encontramos Joel falando de maneira profética em prol de um ato de arrependimento nacional, a submissão a Deus, a fim de que houvesse um retorno do favor de Deus sobre eles, tanto na sua agricultura, quanto na sua agropecuária, mas para a vida deles mesmos, porque eles estavam vivendo um tempo de ausência de vida espiritual, de desobediência e iniquidade. Eles estavam perdendo a identidade diante dos outros povos como sendo o povo do Deus Altíssimo. Eles estavam sendo desrespeitados como povo de Deus, porque eles não estavam vivendo como povo de Deus. E é exatamente aí que nós encontramos esse profeta vindo da parte de Deus falar de forma tão profunda, tão dura para esse povo. No capítulo 2, a partir do verso 12, nós encontramos Joel dizendo que aquele povo deveria se converter ao Senhor. E ele diz 2 vezes, convertei-vos. E logo depois ele mostra como essa conversão deve acontecer, como um ato de arrependimento, um ato de retorno a Deus, um ato de reconhecimento dos seus próprios erros. E mais do que isso, e creio que muito mais importante do que isso, Deus queria que eles estivessem reconhecendo que somente em Deus havia esperança, havia vida e razão da existência deles. Toda a motivação de Joel estava em sua tarefa profética de conduzir o povo a um retorno, porque ele jamais havia perdido uma verdade diante dos seus olhos e no seu coração. Ele cria num Deus verdadeiro, que era misericordioso e era compassivo. Vocês já perceberam como que, em momentos de crise,
há uma tendência do coração humano. Não me refiro só a um coração incrédulo, mas nós também, que somos crentes no Senhor Jesus, no momento de profunda crise, nós caímos em situações como essa, de questionar o tamanho da misericórdia de Deus. Ou até que ponto Deus vai permitir que eu passe por tamanha provação ou tribulação. Nós vemos Davi fazendo isso várias vezes nos seus salmos. Até quando, Senhor? Palavra que nós vemos no lábio dele. Eu quero convidá-lo agora a observar a maneira que Joel, o profeta, a boca de Deus, conduz o povo de Deus diante de sua realidade, como povo desobediente e prestes a sofrer as consequências ainda maiores do juízo de Deus contra eles. Você, em algum momento, já pensou que essa situação que nós vivemos hoje, desta pandemia, tem a ver com o pecado? Em algum momento, você consegue, como um verdadeiro crente cristão, que lê a Bíblia e conhece as verdades, dissociar dos eventos ruins, da morte e coisas dessa natureza, do pecado? Porque a palavra de Deus diz que isso tudo é consequência do pecado. Que o homem sofreria estas coisas por causa do pecado. E sem sombra de dúvida, isso está acontecendo por causa do pecado. Eu não estou dizendo que a pandemia é pecado, mas ela é consequência disso. Como foi prevista desde lá atrás, Deus disse que aconteceria e ele fez com que tudo acontecesse a partir da desobediência de Adão. Olha só, observe que existe um valor muito importante para nós, servos de Deus, que nós não podemos deixar de lado porque existe crise. Lembrarmos que a providência que Deus já teve para conosco, em vários momentos da vida, mas principalmente em Cristo Jesus, como aquele que na cruz morreu pelos nossos pecados e para termos esperança de vida eterna, que jamais pode ser perdida, esta providência de Deus em nós não pode ser esquecida. Olha só o que diz o verso 1. Ouve isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias ou nos dias de vossos pais? E logo depois ele vai dizer o que aconteceu. Joel sabia que, apesar de Deus estar prestes a trazer uma mensagem ao povo de Judá, ele também sabia que deveria conduzir a compreensão dessa mensagem à luz daquilo que Deus já havia feito e dito àquele povo antes. O que o profeta estava fazendo era chamar a atenção de todos, tanto dos mais experientes, que ele chama aqui de velhos, como dos demais. Isso é significativo porque naquela cultura judaica, daquela época oriental, era dada muito valor ao que era mais velho. Ele era respeitado pela experiência. Era ele que transmitia conhecimento. Era ele que deveria ser ouvido no momento do julgamento, das coisas que precisavam ser avaliadas. E agora o texto diz, olha, vocês mais experientes ou vocês velhos, escutem. Escutem também todos os demais habitantes da terra. O que está acontecendo? Aconteceu nos seus dias ou aconteceu lá atrás? Nos dias dos vossos pais? Os habitantes que ele trata aqui, em geral, daquela época, certamente são as pessoas que estavam vivendo aquele momento difícil de crise. É uma estratégia textual que Joel está usando aqui, e nós encontramos algo similar em Salmo 107. No Salmo 107, no verso 31 e no verso 32, o texto diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade
e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na Assembleia do Povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. A intenção do profeta Joel é mostrar que aquilo que estava prestes a acontecer, apesar de existir uma longa história dos atos de Deus, algo diferente estava para acontecer. Mais do que isso, Joel estava lançando sobre aqueles que estavam lendo, os ouvintes, a responsabilidade de ouvirem a mensagem de Deus, sabendo que o Deus que agiu na história, que é contada pelos mais velhos para os mais novos, era o mesmo Deus que falaria agora através dele. E dessa forma ele está trazendo uma valorização da sua própria palavra como o profeta de Deus. O texto diz, verso 1, palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ele está buscando a atenção dos seus ouvintes, segundo a autoridade de Deus, que o autentica como profeta, como a boca de Deus. Para que haja uma reação boa, positiva, frutífera na vida do cristão, eu e você, nós devemos estar atentos à verdade de Deus que é revelada na Escritura. E nós não podemos buscar respostas a situações difíceis e crises que estão acontecendo na nossa própria vida e no mundo onde nós vivemos, em outro lugar, além da revelação de Deus. Vocês têm observado como eu, que tantas coisas têm sido ditas nesses últimos dias. Eu confesso a vocês que eu não sei mais no que acreditar. Ontem eu vi alguns cientistas dizendo que não dá mais para continuarem dando os relatórios deles a respeito de como a doença está acontecendo. Quantos estão ou deixam de estar doentes? Ontem eu fiquei sabendo, através de um profissional da saúde, que existem muitos e muitos casos, e existem muitos destes casos que não estão sendo testados. Então, os números podem ser maiores, podem ser menores. Além disso, existem interesses por trás disso tudo. Quando eu ouço um panelaço, quando eu ouço uma luta de poderes institucionalizados, quando eu vejo interesses políticos, em meio a todas essas coisas, eu confesso a vocês que a tendência do meu coração é começar a não acreditar em muita coisa mais. E a ter zelo por mim mesmo, e pela minha casa, e por aqueles que amam a igreja do Senhor Jesus. Mas ter zelo acima de tudo em ouvir a palavra de Deus. Em momentos como esse de crise, o que o Joel estava falando, o profeta ao povo, é: ouça a palavra de Deus. Provavelmente um estava dizendo: olha, aqueles primeiros gafanhotos, e o outro: não, mas teve aqueles outros gafanhotos, e o outro diz: mas eu não soube daqueles outros. E ele diz: não, mas teve a terceira nuvem de gafanhoto. E é provável que tenha havido muitas histórias e suposições, e quem sabe muitos profetas querendo dizer a respeito do que estava ocorrendo no meio deles. E Joel diz: olha, Deus está falando agora, prestem atenção, aqui é o Joel, filho de Petuel, profeta de Deus. Ouça a palavra do Senhor. Isso é muito importante para nós, irmãos. Quem sabe esse seja um tempo tremendamente precioso para nós pararmos como corpo de Cristo e abrirmos a palavra de Deus para ouvirmos Deus falando conosco. Nós temos tempo para isso agora. E precisamos disso. Em todos os tempos, Deus conduziu o seu povo através da sua revelação. Hoje Deus age assim,
através da sua santa palavra. Esse é um instrumento precioso, autorizado. Essa é a estratégia que o Joel usou, é a estratégia de Deus para conduzir o seu povo. Segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que eu devo me lembrar das coisas de Deus, porque elas produzem frutos na minha vida constantemente. Na medida em que eu me lembro disso e compartilho essas coisas com outras pessoas, a outras gerações. No verso 3 diz assim: narrai a vossos filhos, e vossos filhos façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. Ou vocês que estão ouvindo a voz de Deus, diante dessa crise generalizada que vocês estão vivendo, do gafanhoto que comeu o que tinha verde, e veio mais uma nuvem de gafanhoto e comeu o restinho que tinha, e veio o último comer o restolho, ao ponto de vocês não terem o que comer, e nem mesmo os animais, e agora dependem única e exclusivamente da misericórdia do Senhor. Ele diz: agora vocês vão ter que dizer isso para os outros. Vocês vão ter que transmitir isso. Porque essa era uma atitude de juízo de Deus que já havia sido anunciado por profetas também. A maior arma que existe para alcançar o coração do homem é a verdade. E essa arma só Deus tem. Ele manuseia ela de forma completamente agradável. Nem sempre a verdade, irmãos, é agradável quanto ao seu conteúdo. Mas quando levada a sério, segundo os propósitos de Deus, ela sempre produzirá, segundo Deus, frutos agradáveis. Como lhes disse domingo passado, Deus em momento nenhum disse que nós devemos nos alegrar com as coisas ruins, mas nós devemos ser gratos a Ele pelo que Ele é e pelo propósito que Ele tem em todas as coisas. Porque todas as coisas, apesar daquelas que não entendemos como boas, mas que Deus desejou por algum motivo, elas cooperam para o nosso bem. O ato de contrição era o que Deus desejava ver naquele povo. Convertei-vos de todo o vosso coração. Outra vez digo, convertei-vos, capítulo 2, verso 12 de Joel. Segundo as ordens de Deus, isso geraria um renovado favor de Deus para um povo que momentaneamente havia desviado o seu caminho da verdade de Deus. Deus não pegou aquele povo e jogou fora. Vocês vão deixar de ser meu povo. Não, porque Deus é que os fez povo. Foi Deus que os escolheu. Foi Deus que lhes deu fé. Foi Deus que lhes deu o Espírito. Foi Deus que lhes fez conhecer a promessa da vida eterna. E era Deus que haveria de resgatá-los. Você lembra de alguma guerra que começou e a gente conseguiu ver pelos últimos anos aí, guerras começando pela televisão? Terrível. Eu lembro daquele 11 de setembro, lembram disso? Aquilo gerou uma sensação terrível. E eu fiquei imaginando, o que é isso? Eu estava lá no seminário, os alunos vieram correndo chamar para ver algo que estava acontecendo. E aí logo alunos perguntando, será que é o fim do mundo? Quem sabe se Deus quisesse que fosse. Mas não era. Eu não sei. Mas Deus sabe. Eu sei de realidades. Eu sei de muitas realidades. Uma verdade eu sei, que no momento de lutas, as pessoas começam a perder a noção do que é verdadeiro e do que é mentiroso. Porque elas começam a se iludir. E para nós, quando nós estamos na luta, o que nós precisamos é da verdade, para que não haja ilusão.
Devemos nos lembrar que vivemos num mundo em guerra constante. A Escritura diz isso. Guerra em todas as áreas. Profissionais, acadêmica, financeira, religiosa, familiar, moral, espiritual. A própria palavra diz que nós temos uma luta da carne e o espírito, nossa carne contra o Espírito de Deus. Contudo, Deus nos concede as armas para a vitória. A verdade. Deus nos dá a conhecer a única verdade que salva e pode conduzir o homem salvo. Nesse tempo, amados, não perca de vista a verdade de Deus, a sua palavra. E se existe algo para consolar o seu coração e manter você de pé, tranquilo, é a palavra do Senhor. Era isso que Joel estava dizendo àquele povo. Ele sabe o que está acontecendo. Essa verdade tem que ser vivida e ela deve ser pregada. Quando Paulo está conduzindo Timóteo, ele estava na cadeia, ele fala a respeito da necessidade que Timóteo tinha de se fortificar. Ele dizia: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Eu digo a mesma coisa para os amados irmãos. É provável que alguns dos irmãos estejam com medo, talvez maior do que de outros. E talvez eu possa dizer agora a semelhança de Paulo, ou muito certamente, irmãos, fortifiquem-se na graça que está em Cristo Jesus, que é o centro de toda a mensagem da Escritura, que é cristocêntrica. Deus já ensinou isso várias vezes para o seu povo, na Escritura. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 7. E assim nós vamos concluir. No verso 12 e verso 13, o texto diz: será, pois, que, se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometidas sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar. Também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra, e o teu cereal, e o teu vinho, e o teu azeite, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, na terra que, sob juramento, a teus pais prometeu dar. Oh, queridos, esta é a palavra do Senhor. O que ele está fazendo aqui é uma promessa. Ele está dizendo: olha, se você souber ouvir o que eu estou te dizendo e você cumprir, obedecer, descansar na palavra do Senhor, Deus vai lhe dar tudo aquilo que você precisa nesse momento de crise. Concluindo, irmãos, Joel estava falando a um povo, o povo de Deus, que vivia o juízo por causa do pecado. Mas ele está trazendo uma palavra de expectativa. E a ênfase é: convertei-vos. Outra vez digo: convertei-vos. Arrependam-te e aprendam com Deus. É tempo de termos o nosso coração acalentado pelo Senhor, os nossos pensamentos medidos pela palavra do Senhor, de tal forma que a única verdade é de Deus seja a que esteja na nossa mente, no nosso coração. E eu espero que ela seja suficiente para cada um de nós, para o nosso bem, o bem do povo de Deus e para a glória do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós bem sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus maravilhoso, que a Tua misericórdia é verdadeira. Mas nós também sabemos, ó Deus, que o Senhor é Deus justo.
E por causa da sua justiça, o Senhor disse que o homem padeceria, que a própria criação padeceria por causa do pecado. Mas o Senhor é um Deus de misericórdia e disse que o filho da mulher pisaria sobre a cabeça da serpente e nos trouxe esperança que se cumpriu em Jesus, na sua morte redentiva, na sua ressurreição, ó Pai. Ó Pai, faça-nos lembrar de todas essas coisas, para que nós possamos sempre estar certos de que não existe nenhuma circunstância que vivemos que possa tirar de nós a tranquilidade de vivermos como teu povo, porque o Senhor sempre nos dá aquilo que é melhor para o nosso bem, para que sejamos para a tua glória. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia daqueles que estão padecendo, Pai, doenças, enfermidades e até mesmo pelo medo. Ó Deus, traga para essas pessoas o alívio que vem do Senhor e da tua graça. E que o alívio maior seja Jesus Cristo, como Senhor e Salvador. Obrigado por esse tempo de comunhão, desse tempo, ó Pai, com os amados irmãos, com a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.